Meus irmãos, segundo ponto da nossa lição, a justificação do novo homem. O pastor, escritor desta revista, pastor Claudiano de Andrade, ele começa a leitura deste segundo ponto dizendo o seguinte: o novo homem nasce através da fé. Aquela fé que eu acabei de mencionar agora no primeiro ponto. Não é desta fé natural, é da fé salvífica. E a fé salvífica me leva a crer no sacrifício de Cristo e obedecer e amar ao Senhor Jesus. Através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado, nós viemos a Cristo com a nossa carga de pecados, e o Senhor nos perdoou. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus: a justificação pela fé. O que é uma pessoa nesse contexto bíblico justificada? É uma pessoa que é culpada de receber o juízo de Deus pelo seu pecado, e de repente alguém o justifica, e alguém diz para este pecador: ele, o pecador, não deve mais nada, ele é inocente. Então, quando o homem aceita Cristo, como ser humano aceita Cristo, obedece a Ele, a sua palavra, Deus olha para este pecador agora arrependido e não vê nele nenhuma culpa digna de juízo, digno do inferno, digno da condenação eterna. Por quais méritos? Pelos méritos do Calvário, pelos méritos de Cristo, esse pecador foi perdoado. Ele está agora justificado, não tem mais culpa nenhuma. Quem tirou a culpa dele? Jesus, no seu sacrifício da cruz. E o homem, por fé, o crente, por fé, ele obedece ao Senhor e crê na sua palavra. Então, o primeiro tópico deste segundo ponto diz: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentes, e aparentemente meritórias, pode ter alguém que diga: não, mas eu sou bom, eu mereço. Não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Queridos, suas obras podem ser até boas, aplaudidas pelos homens, respeitado porque você está fazendo uma boa obra, A, B, A, C, você gosta de fazer. Amém, Deus abençoe, continue fazendo. Mas essas suas obras, que são boas, não podem te salvar, não pode te levar aos céus. E o pecado que está em ti não será perdoado se não for pelos méritos de Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olhe que o apóstolo escreve, inspirado, direcionado pelo Espírito Santo. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos. Que graça é essa? A graça de Deus. E o que é graça? Graça, no contexto bíblico, é favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus, a Bíblia diz, não leva em conta os tempos da ignorância, manda em todos os lugares que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu não merecia, mas o próprio Deus tomou a forma humana e veio morrer pelo homem pecador. Então Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. Que fé? A fé salvífica. Não é a fé natural, é a fé salvífica. Essa fé salvífica me leva a amar, obedecer ao Senhor Jesus, crer no seu sacrifício da cruz, crer no seu sacrifício do Calvário, crer que Ele veio dos céus, que Ele é Deus, sempre foi Deus, mas Ele tomou a nossa forma humana. Sendo nós pecadores, Jesus tomou a forma humana, mas sem pecado. Sem pecado. Nós estudamos isso na lição passada. Então Paulo diz, por meio da fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, disse Paulo. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus para você. Não vem das obras. Olha, a salvação do homem, a entrada do homem aos céus, não vem das suas obras, não partem das suas obras, para que ninguém se glorie. Você que ainda não é evangélico, e que tem posses, e que tem riquezas, eu quero direcionar-me a você neste momento. Eu quero lhe dizer, não seja enganado pela sua riqueza. Você é rico, glória a Deus, amém. Jesus é bom, mas a sua riqueza, os bens que você possui, não te salvam. E para mim, você pode perguntar, chegar aos céus, eu tenho que aceitar Jesus? Sim, tem que aceitar Jesus e obedecê-lo, amá-lo. E você pode perguntar, mas eu tenho que me desvanecer dos meus bens, das minhas riquezas? Não. A Bíblia não manda você desvanecer-se das suas riquezas, dos seus bens. O que a Bíblia orienta, manda, é que o seu coração não seja posto nas riquezas que você possui, porque nada daqui você vai levar, nem você, nem eu. Amém? Então veja só, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aliás, são elas, as obras, diante de Deus. Deus considera as nossas obras como trapos de imundícia. O ser humano pode dizer, olha, eu fiz um bem a fulano, eu dou as minhas riquezas, eu reparto com os pobres, mas em algum momento da vida, o seu coração ou a sua intenção vai cobrar. O ser humano é assim. Só não cobra se este ser humano estiver debaixo da soberania de Deus. Aí ele reconhece que tudo que ele possui foi Deus que permitiu. Então, Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta usado por Deus, ele diz isto, que as nossas obras são consideradas como trapos de imundícia. Glória a Deus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. Que meio é esse? A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Leia comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 1. O apóstolo diz assim, olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que o ser humano tem quando ele é justificado, a paz que ele tem com Deus, não é por Pedro, não foi através de Pedro, não foi através de João, não foi através do próprio Paulo, não foi através de Tomé, de Salomé, quem quer que seja. O texto diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que o ser humano agora, nascido de novo, passa a ter com Deus, foi por meio
o agente causador dessa paz em mim foi Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, para me justificar. Eu era culpado dos meus pecados, não é? Fadado à condenação eterna. Jesus veio, morreu por mim, derramou o seu sangue. Eu olhei para o Calvário pela fé, criei, aceitei e obedeço. Então eu sou justificado. Deus olha para mim agora e diz: ele não tem mais culpa nenhuma. E depois nós vamos falar sobre o processo de santificação, que é importante. A maravilhosa doutrina da justificação. Mas vamos ver também Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Eu não vi Jesus morrer, mas por fé eu aceito o seu sacrifício por mim, seu sangue derramado por mim, derramou por mim. E agora eu serei salvo da ira que está por vir. E todos, não somente eu, mas todos aqueles que amarem a sua vinda em glória. A maravilhosa doutrina da justificação ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus. Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Deus concede-lhe o status de justo. Era culpado, mas agora ele está justificado, não tem mais culpa nenhuma, ele não deve mais nada, pois a justiça de Cristo muda, não é a justiça do homem, é a justiça de Deus no homem. A justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica deste pecador, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos abrir, vamos acompanhar, porque é bom acompanhar as citações bíblicas. 1 Coríntios 6:1. Ousa algum de vós, 6:11, aliás, perdão. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nos textos, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele dá uma relação de coisas, de atos que os crentes, que o ser humano estava praticando, e hoje não é diferente, mas agora ele diz que nós fomos lavados, estávamos sujos, mas o Espírito nos lavou, o Espírito Santo nos lavou, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E o novo homem agora se torna justo, justificado, perdoado. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus a partir da sua conversão. Quando o homem decide, o homem diz: eu quero, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e peço perdão de Deus sobre a minha vida. Então, a partir desse momento de aceitação, de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. Haja visto que houve com o ladrão, lembra do ladrão da cruz? Que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, querido amigo, queridos irmãos, o ser humano, ele é perdoado a partir do momento que ele aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele decidiu tomar um rumo
na sua vida. Ele decidiu abraçar ao Deus vivo e verdadeiro, aquele que veio do céu, morreu, derramou seu sangue, tornou-se homem, mas sem pecado, sem a participação do pecado. Jesus nunca pecou. Por isso o texto lá em Apocalipse diz que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração nos céus e na terra. Por isso que o diabo e os demônios se curvam diante do Senhor, porque Jesus é Senhor e Salvador, e é o Todo-Poderoso, como diz no livro do Apocalipse, que há de vir buscar o seu povo, a sua igreja. Então, queridos irmãos, este é o nosso segundo ponto. Vamos agora meditar no terceiro e último ponto desta lição, que é a santificação deste novo homem já justificado. Abra a sua lição e a sua Bíblia e vamos acompanhar o terceiro ponto, a santificação do novo homem.